Oi pessoal, então estou aqui de volta para falar para vocês o que é que acontece no nosso organismo quando a gente começa a aderir esse estilo de vida low carb, né? Esse estilo de alimentação low carb. Por que que ela faz emagrecer? O que é que acontece ali que gera essa queima de gorduras no nosso organismo, né? Atualmente, nossa alimentação ela é mais rica em carboidrato, né? A gente come mais carboidrato. Até na faculdade, na época de faculdade, a gente aprende que quando a gente faz a distribuição da dieta de um paciente, digamos que 50 a 60% é carboidrato, né? Digamos que isso foi um padrão que a gente aprendeu. A low carb, ela desconstrói um pouco isso e mostra sim que é possível a gente ter uma vida saudável com menos ingestão de carboidrato. Vamos lá. A gente tem carboidrato, proteína e lipídio como fonte de energia, certo? Uma das maiores preocupações é se a gente diminuir carboidrato, a gente não vai ficar com menos energia, não vai prejudicar a nossa energia. Eu vou explicar para vocês o porquê que não vai acontecer isso. Eu vou explicar para vocês aqui agora que o carboidrato, gente, ele é a maior fonte de energia porque ele é mais abundante nos alimentos. Digamos que na maioria dos alimentos tem carboidrato. Então, por isso que se gerou isso, que a nossa alimentação ela tem que ter mais carboidratos para poder dar energia. Mas a gente não pode esquecer que a gordura, ela também é uma fonte de energia, tanto quanto o carboidrato. A diferença é que a gordura, ela não é tão abundante nos alimentos quanto o carboidrato. Vocês entendem? Então, o low carb a gente vai trabalhar mais em cima das gorduras, né? Vai diminuir esse carboidrato e a nossa principal fonte de energia vai ser sim através da gordura boa, certo? Então, pessoal, o que é que acontece no organismo? Quando a gente começa a diminuir esses carboidratos, o nosso corpo, ele funciona assim. Você ingere o carboidrato, né? Digamos que, vamos supor aqui um pão, que a maioria dos brasileiros ama pão. Vou dar esse exemplo aqui para vocês. Quando você come o pão, ele começa a ser digerido, já o processo digestório já começa a partir da boca. Você mastiga, engole, chega no estômago, ele é quebrado e ele é transformado em moléculas chamadas de glicose. Carboidrato é açúcar, tá bom? E devido a esses carboidratos, gera-se a produção da insulina, que é um hormônio que vai levar essa molécula de glicose para as células, ativando a energia. Mas o que acontece, gente? A gente ingere tanto carboidrato, a vida ficou assim, nossa alimentação ficou tão rica em carboidrato que nem todo esse carboidrato, muitas das vezes, ele é transformado em energia. E o que acontece quando o carboidrato não é transformado em energia? Ele se acumula como gordura localizada no nosso corpo, né? Então, quando a gente entra com a low carb, que a gente diminui bastante essa ingestão dos carboidratos, o corpo não vai estar mais produzindo essa glicose, nem gerando insulina. Então, assim, não vai estar mais tendo como energia essa fonte de glicose. Então, o que é que o nosso corpo faz? Ela vai começar a captar a gordura que você já tem acumulada para transformar em energia, porque gordura também é fonte de energia. E assim vai fazer esse processo de queima de energia das gorduras e também a partir daí que for feita essa queima, toda a gordura que entrar, toda a gordura que você for ingerir, essa gordura saudável vinda do azeite, do abacate, do leite de coco, entre outros alimentos, ele vai ser usado como fonte de energia, porque você não vai estar mais colocando no seu corpo o carboidrato. Então, entendido isso, é por isso que lá no início do vídeo eu falei para vocês que não tem como existir uma dieta low carb padrão. Existem vários níveis de low carb, existe aquela mais rigorosa que a gente chama de dieta cetogênica, né, que você ingere praticamente 30 a 20 gramas de carboidrato durante 15 a 20 dias, às vezes até um mês, dependendo do tratamento de cada um, para poder emagrecer mais rápido. Então, assim, digamos que uma pessoa que ela esteja muito acima do peso,
possa ser necessário para ela ser um pouco mais rigorosa no início, depois com o tempo vai aumentando essa ingestão de carboidrato, não fica assim para sempre, tá bom? E existe também aquela dieta low carb em que você fica um pouco mais livre, pode escolher um pouco mais, uma quantidade maior aí de 45%, 40% da sua ingestão diária de carboidrato. Pode estar sendo só que dos carboidratos bons, né? Se você já quer mais manter, se você já faz uma atividade física. Então vai muito depender. Eu indico muito assim, se você quer iniciar low carb, você nunca teve contato, sua alimentação ainda está muito bagunçada, eu sempre aconselho muito a você começar integrando isso aos poucos, né? Então você vai começar mudando ali aquele hábito, fazendo aquela reeducação alimentar de trocar o pão pelo inhame ou pela mandioca, pelo aipim, dependendo da região que você mora, cada um chama de um nome, né? Então, assim, fazendo essas trocas, essas melhorias alimentares, e com o tempo você vai adequando, você vai se acostumando, você vai alcançando o seu objetivo de emagrecer. Eu acho muito melhor trabalhar dessa forma assim. Falamos tanto aqui do processo, agora quais alimentos? Que alimentos são esses? Quais são essas opções desses alimentos, né? Gente, então é mais fácil a gente começar dizendo o que não pode. O que não pode no low carb. Então, alimentos industrializados a gente não coloca na low carb, né? Não faz parte desse grupo da low carb. Alimentos industrializados, ou seja, biscoito, Nescauzinho, chocolatinho de caixinha, suco de caixinha, nem suquinho entra nisso aí, refrigerantes, biscoitos, enfim, tudo que for, gente, industrializado, enlatado, não entra na low carb. Na low carb, você vai aprender a comer e a gostar de comer comida de verdade, certo? Então, vai entrar aí as verduras, os vegetais, as proteínas, as oleaginosas, né? As proteínas que as maiores fontes da carne, então carne entra, todo tipo de carne você pode ingerir na low carb. Temperos, você pode estar usando diversos tipos de temperos naturais para low carb. As verduras também na sua maioria, os vegetais na sua maioria. As frutas, elas já tem um pouco de restrição, né, dependendo de como você vai querer seguir essa low carb. Algumas verduras também, porque digamos que tem algumas verduras como a beterraba, ela tem uma maior quantidade de carboidrato, né, de açúcar, mesmo sendo um carboidrato saudável, dependendo da low carb que você vai querer seguir, se é um pouco mais intensa, um pouco mais restrita ou não, você pode estar cortando um pouco de alguns desses alimentos, né? As frutas, geralmente a gente indica muito morango, kiwi, limão também entra nesse meio. Então, assim, as frutas você tem que ter um pouco de cuidado porque tem algumas frutas que tem muito açúcar, né? Então, se você quer fazer uma dieta low carb para você emagrecer, então você tem que reduzir um pouco também até o açúcar dessas frutas, né? Já que você quer entrar no processo metabólico de seu corpo virar um processo metabólico de queimar gordura, então também tem que diminuir, tá bom? Mas não são todas, tô dizendo aqui que nunca vai poder. Depende, como eu falei, do nível de low carb que você quer fazer, se vai ser muito mais restrito ou não. Eu vou deixar em breve uma listinha para vocês, né, mais precisa desses alimentos, para até vocês já começarem a explorar e já testarem em casa. Tem diversas receitinhas que, assim, sem palavras, muito boas, você não sente falta nenhum daquele alimento industrializado, né, de receitas maravilhosas mesmo. Então, assim, low carb você é uma dieta e começa com uma dieta porque você vai iniciar ali um tratamento, você está mudando seu hábito alimentar, mas aí depois ela se torna um estilo de vida. E você come muito bem. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, o vídeo de hoje, explicando como é que funciona, quais alimentos podem, o que não pode. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam,
Tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E é isso, até mais.